Olá, saudação aos guaibeiros que estão nos acompanhando. Está começando mais uma edição do Posse de Bola. Episódio 58 do Posse de Bola aqui na Rádio Guaíba e sempre com o oferecimento de Banrisul. Crédito consignado, CLT, é no Banrisul. Hoje comigo no Posse de Bola, Rafael Pfeiffer. Tudo bem, coordenador? Tudo bem, Paulo. Boa tarde. E o detalhe é o seguinte, o nosso convidado de hoje, ele tem uma importância muito grande no fato de eu estar aqui nessa profissão até hoje. Ah, é? Tem. A minha dúvida é se nós vamos conseguir fechar a conta de todos os títulos. Responsabilidade, ele tem muita responsabilidade nisso aqui hoje. Está conosco, conselheiro jubilado do Grêmio, Dr. César Pacheco. Tudo bem, César? Obrigado pela presença conosco aqui na Rádio Guaíba. Boa tarde a vocês aqui da mesa e aos ouvintes, aos guaibeiros, né? No qual eu me incluo. Também desde de manhã cedo. Tenho uma sede por notícias e de manhã cedo já começo e paro na hora do almoço um pouco, vejo o debate de vocês ali, que participa o Rogério, né? O Rogério Amaral, e uma turma boa de debatedores. Então é importante, né? Vim aqui conversar um pouco, né? Não me dar uma entrevista sobre o futebol do Grêmio em si, porque eu já estive dentro do futebol, eu acho que muitos anos. E eu estou no Grêmio desde 78, fui vice de futebol 3 ou 4 vezes, diretor de futebol, a mesma coisa. Então, a gente já passou. E o futebol mudou. Eu estava comentando contigo fora do ar ali que o futebol mudou bastante e é diferente. No nosso tempo, que era tempo de desbravadores, como vocês da imprensa, né? Tu estava falando aqui que tu está na imprensa esportiva hoje, aqui como coordenador, trabalhando, um trabalho muito bonito, eu te acompanho há tempos. Como te acompanhei a primeira apresentação quando tu tinha 21 anos de idade, o Grêmio na época se tornou exportador, nós estávamos criando a rádio e a TV Grêmio, e nós tínhamos lá gente de nome, o Haroldo trabalhou conosco, o JP mais tarde, o Fai foi um dos precursores, começou mais ou menos sua carreira lá, e outros. E a rádio era uma rádio pequena, que a gente tinha uma sede em transformar ela muito grande, mas pela situação econômica do Grêmio era muito difícil. E eu sempre dei força de que a rádio, assim, ó, com o trabalho que eu tinha, depois teve uma menina, Tainá Espinosa, que foi... O Grêmio foi a primeira rádio que levou narradores e comentaristas e repórter para campo, fora do estado. O Grêmio conseguiu na época um patrocínio e conseguia levar os repórteres. Foi depois ia 2, daqui a pouco sabe que as coisas vão abrindo. Tu como coordenador hoje sabe por que eu tranquei às vezes, né? Exatamente. E queria ir 3, 4, não tem uma cobertura. Mas na época não tinha internet, não era tão grande como é hoje, né? A internet era mais fechada. Então mandava para mandar um narrador e um repórter de campo, né, para trabalhar. No início, tu inclusive sofreu bastante. Eu me lembro, uma vez nós estávamos lá no Palmeiras e os clubes não aceitavam a rádio de clube, não aceitavam. E o Grêmio foi um dos pioneiros disso, por isso que não aceitavam. Eu me lembro que Flamengo nos procurou, Corinthians, América de Minas, o Atlético. O Grêmio foi exemplo para várias rádios no Brasil que hoje estão aí, grandes. Logicamente, que hoje, pelo poderio econômico, Rádio Corinthians, Rádio Flamengo, TV... Não vou dizer que sejam maiores que a do Grêmio, mas pelo poderio econômico, eu tenho certeza que eles têm mais equipamentos. Mas o Grêmio está muito bem. O Grêmio tem tido um aceite assim, né? Do público, do gremista, até abre uma pequena concorrência para vocês, né? Pequena, eu digo, porque é um espaço tão grande que eu acho que cabe muita gente, né? Apesar nós temos 4, 5 rádios transmitindo esporte, né? O dia todo. Mais os veículos identificados, que cresceu. E uma coisa que logo que iniciou esse negócio de blogueiros, né? Eu recebia tanto telefonema que uma hora eu decidi não dar mais entrevista para blogueiro. Eu, como vice-presidente do clube, por quê? Se eu falasse para um, não falasse para outro, era
era problemático, né? Estou dando preferência. E falar para 40 a mesma coisa é difícil. Então a gente fazia, tanto que depois apareceu a sala de imprensa. Na nossa época não tinha isso, sala de imprensa. Tu quando chegou no Grêmio nós já tínhamos feito aquela sala de imprensa. Eu fui em 81, quando o Grêmio foi campeão da Copa do Campeonato Brasileiro, com o gol do Baltazar, eu era assessor do Rafael Bandeira na área da segurança. Fiz tudo no Grêmio, fui assessor de segurança em 81. Então eu viajei com o Grêmio todo aquele campeonato. Então quando a gente abria a porta, tinha 5, 6 repórteres com os microfones, que eram grandes assim, aqueles microfones. Sim. Os motolinks. E entravam assim, já eu com o microfone na boca, às vezes tu não sabia com quem tu ia falar. Era muito difícil, era desorganizado, né? Demorou muito até, eu acho, para aparecer uma sala de imprensa. Quem não viu, quem não sabe, não tem noção o que era isso. O trabalho de assessoria de imprensa, o primeiro assessor de imprensa do Grêmio foi o Serginho Schiller, e isso é 97 muitos anos. ou 98, foi por ali que ele surge como assessor de imprensa do Grêmio. Sim. E fica até 2008, eu acho, 2007, 2008 também. 2007. É o tempo que o Serginho Schiller fica no Grêmio. Agora, o Dr. César Pacheco, ele participa de uma frase que foi usada por ele, que o futebol mudou muito. O senhor trabalhou numa época de um futebol, não é o termo pejorativo, mas era quase que amador. Porque quem trabalhava, fora os funcionários, aqueles que tomavam conta do clube, eram os torcedores, eram conselheiros que não eram remunerados e estavam ali, tinham as suas atividades e depois iam para o clube. Hoje em dia o clube ele é extremamente profissionalizado nesse sentido. Todo mundo que está lá, está recebendo. Fora o presidente, que ainda é um cargo que não é remunerado. Mas dentro de campo também, o futebol também mudou nesse sentido, não só o clube como instituição, mas o futebol principalmente. Hoje o futebol é milhões, a gente falava fora do ar de salários irrisórios praticamente para times que foram campeões. Mas hoje é demais também, né? Se tu for ver passou os salários que passam, acho que passou do ponto. Hoje, eu tive no futebol 2015, 2016 com o presidente Romildo, e o meu maior salário lá era 200 mil, e já achava muito. Uhum. Hoje eu estou vendo pagar 1,5 milhão, 2 milhões. 200 mil o cara já chega Sim, é difícil. Mas eu acho que tem que mudar as coisas. As coisas não são perenes. Mas eu sou do tempo do futebol, que era muito bonito isso. Nós tínhamos uma pessoa lá do Grêmio, uma querida pessoa que já faleceu, o seu Verardi, que conhecia muito futebol. Ele ficou 50 anos. E naquela época não tinha internet, não tinha... Sabe como é que tu descobria um jogador? O seu Verardi conhecia o Bolão, era um homem do futebol em São Paulo que conhecia os times amadores de São Paulo. E ele sabia quem eram os jogadores bons desses clubes do interior de São Paulo. E ele passava por telefone para o seu Verardi, e o seu Verardi disse, qual é que vale a pena trazer? Aí trazia e tal. Não se comprava, às vezes, jogadores direto de times, pegava jogadores que essas pessoas descobriam e falavam, né? Não tinha empresários, não tinha procurador. Estou te falando coisas que hoje um jogador de futebol tem 2 assessores de imprensa, 3 procuradores, tem a pessoa que faz o negócio lá. Então, não sei se facilitou muito. Era uma coisa bem sentimental ainda, mas o Grêmio sempre conseguiu bons jogadores, fez bons times. Eu me lembro que em 77 eu ainda não era dirigente do Grêmio, mas já era amigo do falecido presidente Hélio Dourado e o Tele Santana. E fizeram um time ali porque o Inter já vinha ganhando títulos todos os anos, todos os gauchões, né? E aí ele fez um time que veio, eu me lembro que depois eu peguei essa frase que o Cacau dizia, nós temos que ter 2 bons laterais. Veio Eurico e Ladinho em 77. E ali o Grêmio conseguiu virar aquela jornada de campeonatos que o Inter tinha, fazendo um time que durou até bastante tempo. Mas sempre foi assim, o futebol eu acho que tem que mudar, mas hoje está uma facilidade muito grande de trabalho. Essa internet aí, ó, vocês falam em profissionalismo, eu acho que tá bom, tem bastante profissional,
Mas é a maior moleza tu ser executivo de futebol. Depois que nós passamos no Grêmio, tu pega um site que tu paga $500 por ano e eles te dão todos os jogadores, todos os times que ele jogou, qual é a perna que ele chuta, quantos gols fez, quantas assistências. Então facilitou. Na nossa época, eu não tenho 80 anos, eu tenho 73 anos, mas entrei cedo para o futebol e aprendi muita coisa. E trabalhei com pessoas que eram inteligentes, isso é uma coisa boa, a inteligência entra por osmose, né? Tu aprende por osmose, né? E foi indo. Eu acho que tem muitas coisas que o executivo faz errado e que as pessoas não cobram. Que na nossa época, que quando era o abnegado, como se diz, né? Não sei se é a forma certa, ele era cobrado bastante. Às vezes até com cargo, né? Se fizesse uma coisa errada, assim, saía. Não existe mais hoje espaço. Eu acho que não existe mais espaço, mas tem que ter um representante do clube. O meu tempo ainda eu sentava no banco de reservas, representando o clube. Falava com o treinador, eu disse, vamos tirar o time de campo. Não é que fosse fazer isso. Mas se houvesse um problema, alguém do clube não ia deixar o treinador sozinho resolver o problema, ou quem estivesse no banco ali, né? Se houvesse um problema como houve ontem com o menino, com o Marlon, tinha alguém para... Mas com o tempo foi mudando isso tudo. Um representante institucional do clube em si, nomeado como pelo sempre teve, né? E normalmente era o diretor de futebol. A Libertadores até hoje é assim. Todas as Libertadores que eu disputei com o Grêmio, não foram poucas, eu ficava no banco. Era eu e o Kaká no banco. No Japão também, quando nós fomos fazer a final contra o Ajax, nós ficamos no banco. A Recopa Sul-Americana lá em Kobe. Então, é importante, é outro tipo de jogo. Tu, com vocês que são repórteres e que trabalham dentro do futebol, quem vê o futebol dentro de campo é muito diferente de quem vê da arquibancada. Claro. É muito diferente. Tu escuta as conversas, tu escuta os xingamentos, tu escuta tudo que pode acontecer. Quem trabalha sabe os passes. Eu sabia toda a jogada de gol do Grêmio. Tu sabes que eu fiquei no futebol em si, de fim de 93 até 97, 4 anos e pouco como diretor de futebol e quase um ano como vice-presidente de futebol. 97 fomos campeão do Flamengo lá em Copa do Brasil. Eu vi todos os treinos do Grêmio nessa época. Graças a Deus me ajudou, nunca fiquei doente. E fiz todas as viagens. Eu fui a São Leopoldo, Sapucaia, fui a Tóquio, fui a Tailândia. Então os caras vão dizer, eu peguei as boas e as ruins. Pode examinar, deve ter arquivos no Grêmio. Eu fui a todos e vi a todos. Com isso aí, tu vê o que o treinador faz. Não tem aquele negócio de hoje, eu invento frases de efeito aí, tem uns treinadores, até como foi o meu jogador do Grêmio, frases de efeito, porque o terceiro... vai pra frente, umas coisas assim, terço final, né? É diferente, as coisas são diferentes, mas o fim é o mesmo, né? Como dizia um colega lá do Grêmio, Nelson Medo, o fim é que a bola entre, passe o goleiro e entre naqueles 3 paus que estão ali, de 7,32 m por 2 e pouco, e faça o gol. Essa é a meta do futebol em si. Não é tu fazer bela jogada. Tu vê que às vezes o time de futebol que entra em campo joga bem e não faz gol. Não adianta, isso não adianta, não é? Não. O bom é tu fazer 1, 2 gols, enquanto puder, e para garantir o resultado, né? O Grêmio ganhou muito nesses... Eu tive a sorte de participar desse grupo de dirigentes e participar com esse grupo de jogadores e ter participado na feitura também desses times. E uma coisa eu vou te dizer, Pfeiffer, eu nunca fiz meu marketing pessoal. Eu cheguei por decisão minha, eu acho que hoje deve fazer uns 2 anos que eu não vim à imprensa. Eu tenho um certo carinho pelo Haroldo, e ele, o Rogério Mendelso, que fala, é meu amigo, hoje vamos jantar junto até, às vezes me convida, eu digo, não tô... Mas eu achei que poderia vir, eu acho que agrega alguma coisa assim. Eu tinha pedido para
um jornalista para escrever um livro. Eu tenho muitas coisas, eu trabalhei no aeroporto muitos anos, né? 15 anos chefe da área federal no aeroporto e trabalhei 40 e poucos anos no futebol. Tenho muita história interna de aeroporto e de vestiário, então, meu amigo, de jogador, de viagens, de telefones que não foram pagos, de coisas assim, de coisas assim interessantes, não é nada, né? Que é um mundo diferente. O mundo do boleiro, do jogador de futebol é um mundo diferente. E eu tive assim, esse prazer de estar no meio, de conviver, de aprender muito, de poder ensinar, de poder ajudar muita gente também. E eu fico muito feliz por isso. E estou aqui justamente, né? Eu tenho uma parte do meu currículo que eu parei de fazer, ó. Em 16 eu parei de fazer o meu currículo. Eu fui outra vez vice-presidente do Romildo, a pedido do Fábio Koff. O Romildo é meu amigo e tudo, mas quem já tinha me falado comigo 3 vezes para me ser vice dele, de futebol, foi o Dr. Fábio. Eu acho que foi um dos últimos convidados pelo Dr. Fábio Koff. E ele me ligou 3 vezes. Fábio Koff, se ligasse para uma pessoa uma vez e tu dissesse não para ele, ele te mandava... vai passear. Eu estou fazendo um cruzeiro lá em cima e toco o telefone e a secretária, outra querida pessoa que já faleceu, a Ana. Olha, o doutor quer falar contigo. Eu disse, mas eu já disse que eu não... Não, ele quer falar. Eu digo, Ana, me ajuda. Eu estou aqui no Caribe, não sei o que. Não, diz que eu não estou para ele, por favor. Que quando eu chegar em Porto Alegre eu vou aí visitar ele. Isso antes de eu assumir a vice de futebol do Romildo. Tu sabes que antes de eu ir visitar ele, ele me ligou de novo. Tá fugindo de mim? Eu digo, não, doutor Fábio, eu sempre tive um respeito, nós jogávamos cartas juntos. Nós jantávamos às sextas-feiras, eu ajudei ele no Clube dos 13 também, uma época eu estive trabalhando junto com ele no Clube dos 13, e nós, sexta-feira chegava em casa, juntava, eu pegava a minha esposa, ia para casa dele, fazia uma janta lá, às vezes o Filipão ia jogar também, nós jogávamos canastra. Sextas-feiras à noite, até 1, 2 da manhã, era uma brincadeira, era bom, como a gente fazia também nas folgas, quando viajava muito, a gente deixava de conhecer a Torre Eiffel para ficar jogando canastra no hotel, lá no fundo. Mas é gosto, né? Então, aceitei, fui, eu acho que eu fiz um bom trabalho, eu me desgostei um pouco, eu já não devia ter entrado, porque eu não estava com certeza. Mas depois do 3º pedido do Dr. Fábio, ele aceitou todas as minhas exigências que eu fiz para ele e deu certo. Ainda bem, ficou um time que foi campeão da Copa do Brasil. O time... O senhor estava naquele time, não? Não, eu saí antes, mas eu tinha 9 jogadores titulares nos 2 times que foram campeões, eram no meu tempo. Venderam o Eraso, que eu não queria que vendesse, e o lateral direito, aí estragou o nosso time. Galhardo? O Galhardo... E, por incrível que pareça, ele estava jogando bem. Quando eu entrei, eu disse, é o primeiro que eu vou mandar embora. Ele começou a jogar, rapaz, o Galhardo, te lembra que ele fazia gol de falta, estava bem? E depois foi pro Flamengo. Não, o Eraso veio, o Eraso foi o segundo que mandaram embora. Aí eu digo, pô, me tiraram o lateral, me tiraram o meu zagueiro, eu fiquei sem time. E por acaso, quando entrou o Guerra, que depois foi presidente, ele trouxe o Kahneman e trouxe o menino que já tinha sido nosso lateral, que era do Cruzeiro. O Edilson. Edilson. E aí ajeitou o time. Então nós fomos campeão, o Grêmio foi campeão, com esse time já, essa base formada. O Lua já tinha subido, já tinha um time mais ou menos, Fernandinho entrava e saía e tal. Então, 3 meses depois que eu saí, 4 meses, o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil. Depois, no outro ano, até o presidente me convidou para ir junto para 2017, para Libertadores, lá na Argentina, onde nos sagramos campeão. E a felicidade que eu tive é que eu ajudei naquilo ali. Apesar de nunca ter feito um marketing, eu estou contando para vocês agora uma coisa que aconteceu. O senhor participou da vinda do Jeromel? Não. Eu acho que quem trouxe o Jeromel, se não me engano, foi o Rui Costa. Foi o Rui Costa. Estava lá ainda, né? E trouxe o Jeromel, que foi um grande jogador, né? Um grande ídolo, uma pessoa muito, muito querida, né? O Grêmio teve sorte, eu também tive sorte. Eu posso dizer assim, que os jogadores que eu trabalhei nesses anos todos de Grêmio, muitos anos dentro do futebol, e quando eu não estava dentro do futebol,
os presidentes pediam para me chefiar das delegações. Então eu sempre tive ligado ao futebol. Eu não ia, assim, como para ver o jogo. Eu ia trabalhando sempre. Né? Eu era vice de marketing, eu era eu fui vice quando eu ajudei a rádio lá, e eu chefiava todas as delegações. Quando o Renato veio em 2010, eu tinha falado com ele em 2008, e disse, está escrito nas estrelas, tu vai treinar o Grêmio um dia. Eu tenho isso gravado. Eu até vou falar com um publicitário amigo meu para mim botar isso na internet. Eu gravei em 2007 isso, com ele lá no hotel Ouro, lá em Minas Gerais, Ouro Minas. É. Eu estava gravando com ele os 25 anos da Libertadores, que tinha um patrocinador pagando uma grana boa para fazer um CD, e o Renato não queria fazer o CD. Eu lembro dessa história. Aí ele disse, vamos... E eu sou muito amigo do Renato, o Renato viajou de avião a primeira vez comigo. Renato, quando dizem que ele tem estrela, ele tem estrela. Sabe qual é a primeira viagem de avião do Renato? Porto Alegre, Espanha. Eu fui com ele até o Rio. No Rio tive que botar uma aeromoça, levando ele até Madrid, e o seu Verardi veio de Valladolid, se eu não me engano, buscar ele no aeroporto em Madrid. Então, ali já viu que ele tinha a estrela, né? Ele não sabia. Eu abri o setor de passaportes para fazer o passaporte do Renato. Na época, eu tinha alguns poderes aí, né? E fiz o passaporte para ele numa sexta-feira à noite, para ele viajar no sábado. E ele foi e acabou terminando a excursão jogando contra o Cosmos de Nova York. Te lembra aquela excursão? Lembro. Uma excursão longa, quase 20 jogos, né? Coisa que não se faz mais hoje isso, né? Eu imagino, me lembro que tinha jornalista convidado na época, foi um querido jornalista que trabalhou aqui, o Lupe Martins, Sim. Irmão do Lazier Martins. Foi o Hofmeister, nessa excursão que começou na Espanha. Da Espanha foi para a Itália, fez Rimini, fez um montão de... mais de uns 30 dias. Hoje é inviável. Nós fazíamos todos os anos excursão para a Europa. Excursão para a Europa, mais de 6, 7 jogos já começa a dar problemas. Não tem como, é inviável, né? E deixar o pessoal fora, assim, não é fácil. Mas tenho felicidade de ter compartilhado e vivido isso tudo. Posse de bola com César Pacheco, conselheiro jubilado do Grêmio. O posse de bola com o crédito consignado CLT no Banrisul. Empréstimo fácil para quem tem carteira assinada. Simule já no app Banrisul, conosco no posse de bola. O senhor falou dos anos, né, das décadas que foram passando, o senhor no Grêmio. E a montagem daquele time dos anos 90, time de sucesso do Grêmio, sob o comando de Luiz Felipe Scolari. Pouca gente sabe que aquele time começou já muito tempo antes, né? Na Copa do Brasil, e nós tínhamos um jogo em Recife. Jogamos contra o Sport em Recife e fomos de ônibus jogar com o Remo. Quem jogava lá se chamava Luiz Carlos Goiano. E aí ele fez uma boa partida, nós ganhamos o jogo, acho que foi 2-0, mas o Filipão chamou o Goiano. Goiano já tinha sido campeão pelo São Paulo, como nós já estávamos com o time engatilhado, nós queríamos fazer os dois juntos. E o Filipão chamou ele e disse, no início do ano eu vou falar contigo. Isso foi 6 meses antes de terminar os campeonatos. Tudo. Tá, ficou. Antes do fim do ano, o Felipe ligou pro Adilson. O Adilson estava com a perna quebrada, em Curitiba, fazendo fisioterapia. Aí o Filipão ficou, nós estávamos na sala conversando ali, estava eu, Cacá, o Filipão, o seu Verardi, e o Adilson aceitou. Disse, então vamos acertar, salário, não tem problema, a gente fala aí, tu volta. Então, quando iniciou o ano, nós já estávamos com o Adilson contratado. Eu tinha ido ver o negócio do Magno com o Paulo Nunes. Foi feito a várias mãos esse time, né? Pois é. Fábio Koff tinha falado com o presidente do Santos, que era um árabe também, e tinha falado que gostaria de ter o Dinho no Grêmio. O Dinho tinha feito uma partida contra o co-irmão aqui de Porto Alegre, que perdeu de 3-0 pro Santos lá. Não foi que nem essa última aí, que tomaram um gol no último segundo. E o Dinho jogou uma barbaridade aquela partida. Chovia em Santos, que era um horror.
e ganhou de 3-0 do co-irmão. Ali todo mundo assistiu aquele jogo, né? Disse, ele tem que vir, esse rapaz aí. Fábio Koff ligou e pegamos o Dinho por empréstimo de 800 mil, dava 300 mil, 300 e mais 200. Eu, quando fui buscar o Paulo Nunes e o Magno, o presidente lá daria 400 mil de entrada, aceitaria o Pingo e o Aguinaldo, e nos daria 3 jogadores. Um lateral, Luiz, que pediu muito caro, não deu, e eu consegui fechar, muito difícil, foi o Paulo Nunes. Mas conseguimos negociar, ele até hoje agradece que eu tenho que convencer ele. Eu falo às vezes com ele por WhatsApp, eu digo, poxa, você te lembra que tu não queria vir para cá? Que estava querendo ficar para jogar futebol? Ele disse, pois é, mas eu te agradeço tudo que tu fez por mim. Foi uma coisa assim, que a minha vida se modificou ali. Veio para cá, foi multicampeão, né? Foi goleador do Brasileirão. Foi. Né? Então... E os paraguaios? Os paraguaios temos assim, o Benítez, goleiro do Internacional, era empresário, vivia no Paraguai e negociava. Mas um não tem nada a ver com o outro. Achei que tivesse. Não. Vou te contar a história do Rivarola primeiro. O Rivarola jogava no Tajeres. Dr. Fábio e Dona Ivone foram a Córdoba ver Tajeres jogar. E a Dona Ivone gostou muito. Tem umas coisas, né? E o Dr. Fábio também gostou. Gosta. Zagueirão grande, né? É o Balbuena. E voltou, foi lá e acertou com o presidente, tá? Dr. Fábio que contratou o Rivarola. E nós estamos... Aí foi o Benítez lá, junto com o Serginho Vasquez. Tá? O Serginho Vasquez ajudou muito nisso também. E que tinha um lateral da seleção paraguaia, que era muito bom, que viria para cá, e o Benítez disse que traria ele. E nós autorizamos, demos a carta para ele trazer tudo. E ele realmente foi. Mas houve uma polêmica tão grande, inclusive, nesses veículos de comunicação aqui do Correio do Povo. Nosso amigo Hilton Mombach dizia que ele não era lateral, que ele era meia, que não jogava na lateral. E eu fui buscar ele lá. A primeira coisa que eu disse para ele, quando tu chegar lá, tu fala para a imprensa que tu é lateral. Porque já tem uma polêmica antes de tu chegar, que tu é meio campo. Mas no fim ele veio e se deu muito bem. Agora mesmo ele veio botar os pés na calçada da fama, eu que fiz a locução para ele lá. É uma pessoa muito querida, o Arce, vou te dizer assim, é uma das boas pessoas que eu conheci no futebol. Uma pessoa simples, uma pessoa muito educada. Os paraguaios, então, o Rivarola era outro também, né? Só tinha tamanho. E naquela época nós procuramos fazer tudo. Não era profissionalismo. Nós éramos assim. Um dia chega o Rivarola com um filhinho no colo lá no Grêmio. Isso logo que ele tinha chegado. O filho com 42 de febre, assim, um negócio... E ele chorando, e a mulher do lado, né? O filho dele é jogador de futebol hoje, largou e tal. Sim. E eu disse, olha, Rivarola, por acaso tem uma reunião do conselho e eu tenho um grande médico de criança aqui. Foi lá, chamei o Saul Berchevski. Tirou com a mão o Saul. O doutor Saul sempre foi um grande... Na zona sul de Porto Alegre, lá, ele é queridíssimo, que eu acho que ele ajudou as crianças aqui de Ipanema, Tristeza, a zona sul ali, foi bastante. E tu sabe que isso marca no jogador, né? Essas coisas assim, o profissional não ia fazer isso, se preocupar. O que eu vou arrumar médico para ele? Eu fui lá, tirei o Saul da sala de reuniões. Saul, vamos lá no vestiário, tu vai atender o filho do Rivarola. Todos eles tinham esse tipo de segurança. Eu tinha acesso, se tivesse um problema de polícia, eu tinha acesso na polícia, eu tinha acesso na telefônica, eu tinha acesso... Jardel queria trocar o telefone, eu digo, arruma pra ti, liga lá. Então, nós dávamos esse suporte. O Adilson tinha uma filha que naquela época ela não podia comer lactose nem açúcar, não existia chocolates aqui, como tem hoje, né? Para diabético, problema de lactose.
eu mandava buscar no Japão pela Varig para ela. Para tu ver como é que eram as coisas, né? Então, como é que esse time não vai ser campeão? Tudo é uma coisa que se faz assim, ó. Uma coisa ajudou a outra. Eles eram tudo amigos, eram uma família. Mas o senhor citou uma figura aí, que é o Magno, que veio com um trabalho muito forte que a direção foi fazer para contratá-lo e ele aceitou vir de cara. Só que quem brilha é o Jardel, na mesma função. O Magno tem a lesão e quem acaba brilhando é o Jardel. O senhor não falou como é que foi essa vinda do Jardel para cá? Eu sei como é que foi a vinda do Jardel. A vinda do Jardel foi... Nós estávamos jogando um jogo da Copa do Brasil, um sábado à tarde muito quente no Rio de Janeiro. O centroavante do Vasco era o Valdir Bigode. E tinha o outro, o Jardel era o terceiro centroavante. E eu estava no banco, naquela época podia sentar dirigente. Eu e o Cacalo estamos no banco. E quando saiu o Valdir, o segundo reserva estava machucado, entrou o terceiro, que era o Jardel. O Jardel entra e incomodou. Nós perdemos de 1-0, mas o gol não foi do Jardel. Mas vibramos. Em Porto Alegre a gente virou o jogo. Nós tínhamos isso. Se nós perdêssemos de 1-0, a gente sabia que em Porto Alegre ia virar. Isso era uma coisa que... O time tinha uma confiança muito grande, né? Aí o Filipão disse, olha, esse rapaz interessa. Centroavante sempre. O Cacá era apaixonado por centroavante, né? Centroavante sempre. Eu digo, ó, vamos ver, né? Aí eu chegamos em Porto Alegre, o doutor Fábio, no início, ficou meio assim e tal. Já inventou que ele tinha sido goleiro lá na Ferroviária, de lá em cima, de Fortaleza, né? Ele de goleiro, vai trabalhar de centroavante agora, aqui trazer. Tu sabe que o Eurico está negociando com o presidente da TAM, aquele que faleceu, dono da TAM, tinha um time lá na terra da TAM ali. E estavam levando ele para emprestar ele para o time da TAM. O Marília. Sim, sim. E está num avião da TAM, sabe como é que nós fizemos? Nós mandamos um empresário nosso em São Paulo tirar ele do avião. Ele saiu do avião da TAM, que estava indo para lá. O Dr. Fábio já tinha falado com o Eurico. Porque o Dr. Fábio, ele era muito... Ele aceitava as coisas assim. Por isso que deu certo, porque nós tínhamos que aceitar, porque ele era o presidente, era a voz maior do clube, né? Mas ele ouvia bastante. E aí nós pedimos e não deu outra. Tiramos ele do avião e ele veio para Porto Alegre. Tiramos ele em São Paulo. Tem aquelas histórias da Kombi aqui no Laçador, tal, que o fulano veio. E nós temos a história do avião. E ele veio... E eu recebi ele no aeroporto, tem até hoje, sai na internet, todas as vezes aparece o Jardel, né? Foi aquela torcida, estava iniciando a geral ali e tudo. Fizeram uma festa muito grande e ele se deu bem. O Jardel ficou conosco aí, foi muito feliz, né? Goleador, assim, e teve uma fase muito boa, né? Ele não errava. O Paulo Nunes às vezes vinha no banco se queixar. Pô, chefe, olha aí, ó. Ele faz o gol de glúteo, ele não deixava fazer, né? A bola tá picando na frente do Paulo Nunes, ele vinha se metia e fazia o gol. Ele era fome, assim, mas foi um grande jogador, um grande ídolo, uma ótima pessoa. Eu me arrependo de não ter dado uma mão para ele nessa última passagem que ele teve aqui, quando ele foi deputado, porque ele se assessorou muito mal ali. Eu sei toda a história, não vou contar que é uma história chata, mas eu poderia, quem sabe, ter avisado as pessoas que estavam se unindo a ele que não eram muito recomendáveis, né? Mas também não posso ficar cuidando do mundo, né? A gente tem os seus problemas e procura resolver. E então, para dizer para vocês, esse time de 90, que foi até 97, o último ano que eu fiquei lá também no futebol, nessa época, ganhou 8 títulos, se eu não me engano, né? Só não fomos campeão do mundo lá contra o Ajax, expulsaram o Rivarola, o primeiro lance de VAR, e que eu vi que não era. E o time é o melhor time da Europa também, né? Não podemos dizer, e olha, ganhando os pênaltis, e os 2 melhores batedores de pênalti nossos, que eram o Arce e o Dinho, perderam os pênaltis. Isso é natural, estádio lotado.
Mas o time do Ajax era o melhor time há 2 anos, assim, jogava por música. Tinha os irmãos de Boyer, aquele, né, que eram umas figuras. Eles passavam, jogavam muito também, né? O goleiro era muito bom também, né? Sim, ficou anos, né? Ficou anos na seleção. Era a seleção holandesa, né? Jogou com o Brasil depois. Era a seleção holandesa e o treinador era o mesmo também, né? O treinador, acho que treina até hoje ainda. Tá treinando, tá na seleção. Voltou pra seleção. E é um bom treinador. Posse de bola com oferecimento de Banrisul, crédito consignado CLT é no Banrisul. Os bastidores da bola com o doutor César Pacheco aqui no Posse de Bola. Mas eu fiquei curioso, nós falamos dos jogadores. E como é que foi o treinador, a escolha do treinador? Filipão, time? né? Luiz Felipe Scolari, nós falamos de Copa do Mundo, ganhou o Penta, né? O treinador, ele entrou numa situação bem análoga, assim, bem diferente, porque o Cassiá Carpes era nosso treinador, foi campeão daquele ano, e nós tínhamos uma excursão para a Europa. E houve, a primeira vez que eu vi na minha vida, e foi logo no início dessa nossa gestão aí, tinha uma turma de jogadores que não ficaria se o treinador continuasse. Disseram que... E nós não podíamos ficar refém também, né? Mas a gente pesou bastante, a gente pensou, conversou. Tal. Por acaso o Filipão estava em Caxias, de férias, tinha terminado um contrato dele na Arábia, e nós teríamos que viajar na segunda. Isso foi foi sexta à tarde ou sábado de manhã, a demissão do Cassiá, que até hoje ele ficou muito sentido com isso. Eu falo muito com o Cassiá, realmente é uma coisa assim, né? Mas foi uma escolha na época. Se tu for ver hoje, a escolha foi certa, né? Se tu for ver, diz, poxa, poderia ter todo esse sucesso, talvez, com o Cassiá. Mas o Filipão, na hora, ele já tinha treinado no Grêmio em 87, tinha sido campeão em 87. E dali ele foi para a Europa, foi lá para as Arábias, ganhou muito dinheiro, o gringo gosta de... né? Hoje eu não sei o que ele está. Mas ele foi... E o Dr. Fábio falou com ele. Ele gostava muito do Dr. Fábio. E o Dr. Fábio era muito habilidoso para essas coisas. E ele conversou, quando foi sábado de manhã, eu me lembro que chega um Chevette verde, aqueles verde abacate, aqueles verde de estrada, aquelas coisas. É o Filipão naquele Chevette. Eu digo, barbaridade, né? Eu perguntei de quem é aquele carro lá. Depois ele pegou um Monza depois, tinha um Monza. Mas quando ele chegou de Chevette. E acertou, e na segunda ele já estava pronto para viajar com o Grêmio. O Grêmio fez a excursão, né? E foi bem na excursão, e aí ficou. E o Filipão tem o grande mérito dele, ele tem conhece muito futebol, ele conseguia, para mim, um dos treinadores, assim, eu trabalhei com mais de 30 treinadores. Posso citar um a um aqui. Mas um treinador que tem uma capacidade assim de virar o jogo no vestiário, o Filipão era um deles. Filipão, eu via... E outro que eu vi, já faleceu, foi a primeira preleção que eu vi foi do Enio Andrade. Para mim era um monstro também. Seu Enio não era fácil. Era muito bom de preleção. E o terceiro para mim, que é uma figura excepcional, eu que trouxe ele para ser meu treinador em 97, o Evaristo Macedo. Que era uma figura assim, até hoje está ele. Evaristo, inteligentíssimo, uma pessoa espirituosa, conhece muito futebol, jogou no Barcelona, no Real Madrid, fez 5 gols em cada um dos times lá. Tem uma foto dele atrás da mesa do presidente do Florentino, aquele. Eu fui visitar lá. E ele fala disso tudo, né? Ele ficou 9 meses comigo de treinador, e eu andava de braço com ele 9 meses, porque ele morava sozinho aqui, né? Hoje ele está com 90 e poucos anos, mas na época ele me ligava, ele não ficava sozinho. Ô César, vamos almoçar, vamos jantar. Então, nós tivemos assim essa aproximação, né? E ele era muito bom. Só que no nosso time ali já começou a esmorecer um pouco, porque passaram-se muitos anos, nós começamos a trocar as peças, né? Trouxemos alguns jogadores que não deram certo,
tivemos que vender o Carlos Miguel, vendemos o Paulo Nunes, o primeiro a sair. E é muito difícil. O futebol é difícil por isso. A realocação de jogadores. Tu pode trazer, nós trouxemos um jogador para o lugar do Carlos Miguel, que o Carlos Miguel, para nós, eu e o Cacau tínhamos uma ideia. E o Cacau sempre dizia, Carlos Miguel bem, Grêmio ganhando. O Miguel jogava bem. Nós fizemos a Sul-Americana lá, contra o Independiente. Nós ficamos no mesmo hotel lá em Kobe. O Independiente passava por lá, aqueles argentinos, tudo bonitão, tudo cheio de... e não davam bola para nós. Grêmio, né? Ganhamos deles. Tocamos... O Miguel acho que fez 1 ou 2 gols nesse jogo, mas jogamos assim lá em Kobe, foi um jogo, um banho de bola no Independiente lá, quando nós somos campeão da Recopa. 4-1. 4-1. 4-1. Aqui esse ano foi, inclusive a propaganda da nova camiseta do Grêmio usa essa tríplice coroa. Nós somos campeão gaúcho, Recopa Sul-Americana e depois campeão brasileiro contra a Portuguesa aqui. De 96, fazem 30 anos isso, nós estamos falando coisa de 30 anos atrás. Esse jogo em Kobe, se não me engano, é a estreia do Ailton, que depois vai fazer o gol contra a Portuguesa. Se eu não me engano, a estreia do Ailton é nesse jogo aí. O Ailton, o Grêmio trouxe alguns jogadores também, nós tínhamos o Eduardo, que foi do Fluminense, o outro lateral. Nós tínhamos uma boa negociação, eu fiz várias negociações tinha um presidente do Fluminense chamado Fábio Egipto. E ele era presidente do Country Club lá também. O cara era presidente do Fluminense e do Country Club. Duas coisas bem... E nós trouxemos aquela negociação quando veio o Edinho, o Jandir. Te lembra que o Grêmio estava para cair na época do Paulo Odoni? Eu era do jurídico e já me envolvia em futebol. Do time que foi campeão da Copa do Brasil em 89. Eu e o Cacalo fomos para lá e o Grêmio ia jogar em Vacaria. Tinha que ganhar para não perder. E nós fomos terça-feira para o Rio para trazer o Edinho, Jandir, tinha outro jogador. Bom, sei que deu tudo certo, consegui escrever na CBF e fiquei lá só para pagar o passe. E o Cacalo trouxe os jogadores para Porto Alegre. E nós jogamos lá, ganhamos com 1-0 o gol do Edinho, lembra? Uhum. E aí o Grêmio ia cair para a segunda divisão do Gaúcho. O presidente era o presidente Paulo Odoni. E nós, do jurídico, ajudávamos o futebol. Eu não me lembro se era o doutor Raul Regis, que era o vice-presidente na época, ou eu tinha mudado já. É que o tempo, 40 anos, tu já não tem noção de espaço, tempo. Mas, então, essas coisas a gente conseguiu ajudar o Grêmio. Então, a gente fica feliz por isso, né? Trabalhamos, eu escutei o jogo, naquela época, as rádios, há quase 30 anos atrás, as rádios não tinham essa facilidade que tem hoje, né? Tu tinha que botar um bombril em cima de uma antena no 10º andar do hotel para ver se conseguia pegar a Guaíba. E era difícil, né? As rádios daqui não era qualquer rádio. Lá, eu morei em São Paulo há muito tempo e nós tínhamos que botar o rádio na área e ficar tentando. Aí vinha... E dependia do aparelho também, né? Sim. É verdade. Mas tudo muda para melhor, né, Pfeiffer? É verdade. Posse de bola com o Dr. César Pacheco, conselheiro jubilado do Grêmio aqui na Rádio Guaíba. Crédito consignado CLT é no Banrisul. Empréstimo fácil para quem tem carteira assinada. Simule já no app Banrisul. Banrisul conosco no Posse de Bola. Pô, Pfeiffer, vai passando o tempo. Passa voando, a gente vai ouvindo tem muita história, né? Muito. Vamos ter que combinar outro dia com o Dr. César Pacheco pra gente poder colocar mais histórias. Aí tem mais história. Do Renato tem bastante história do Renato. Conta uma do Renato aí, doutor, então, uma. O Renato, eu vou te contar uma história boa do Renato. Tem muita gente... 2 histórias, rapaz, bem rapidinho, que eu sei que o programa já está meio no fim. Temos mais 12 minutos. Então... O Renato, quando chegou no Grêmio, eu já contei essa história, que a primeira viagem dele foi para a Espanha, eu ajudei a fazer o passaporte dele numa sexta-noite para ele viajar, levei ele ao Rio. Primeira vez que ele estava viajando de avião, ficou 30 dias de excursão. Quando o Grêmio foi jogar aquela final contra o Botafogo lá, que o Grêmio caiu para a segunda divisão, eu era do jurídico do Grêmio e fui antes. E eu frequentava muito a churrascaria Porcão,
Que era quase a segunda casa do Renato lá. Sim, sempre foi. Ele é muito amigo. O Neudi, que era dono lá, os donos lá eram dois colorados. Nedio, Nédio e três. E Luiz, tudo numa família de Nova Brécia aqui. E ele vivia lá, a mesa 1 era dele sempre lá, né? E ele sempre teve uma personalidade forte. E a gente sempre foi amigo, a gente sempre teve muito contatos. Só que ele tem uma coisa, ele tinha 2 celulares, quando surgiu o celular, ele não atende nenhum nunca. Tu pode ligar o Fábio Cova, liga para esse gringo que ele não está me atendendo. Eu digo, doutor, ele não atende. Eu tenho que ter sorte de pegar ele para atender, porque ele não atende mesmo, não gostava de atender. Então nós fomos jogar contra o Botafogo. Se o Grêmio perde ali, o Grêmio ia para a segunda divisão. E foi o que ocorreu. Noite anterior eu vou jantar com o Renato na Portucão. Aí jantamos, começamos a conversar, um chopinho, ele disse, não vou jogar. Tá machucado? Eu disse, não quero jogar contra o Grêmio. Mas por quê? Não vou jogar contra o Grêmio. E tirei um menino lá, que uma tampinha de garrafa, naquela época as garrafinhas de tampa, pegou no olho dele e eu fiz ele ao departamento médico e ele não vai jogar o meio campo lá. E os outros, o Espinosa era o treinador, pouca gente esquece isso, né? Que o Espinosa era o treinador do Botafogo, que botou o Grêmio na segunda divisão, o De Leon era o zagueiro, o Paulo Roberto era o lateral, o Renato jogava lá e o Piquete também. E eu estava bem atrás do banco. E o Renato não jogou mesmo, nem foi ao campo ver o jogo, não foi. Nós estamos vendo o jogo e tinha na época um dirigente nosso dizendo, nós vamos ganhar, tá? Já falei com os homens aí, tudo. Eu imaginei alguma coisa, se tá tudo falado, tá bem, né? Daqui a pouco, aquele Piquete passava que era um raio assim, digo, mas eles estão com muita vontade de jogar, né? Daqui a pouco 1-0 pro Botafogo e eu olhei pro falecido Túlio Macedo, que também, que nós ia ganhar, que tava tudo certo. Eu olhei, Túlio, acho que não tá certo aí, Túlio. Aí eu olhei para ele e disse, então tá, isso aí é só pra ter graça o jogo, vamos virar o jogo. Tomamos 3 ali, aí foi a primeira vez que eu ganhei para a segunda divisão e nós estávamos lá. E como eu era jurídico do Grêmio, o Rafael Bandeira, nós paramos naquele hotel nacional, aquele redondo, que ainda estava funcionando, o Rafael se enfurnou no quarto e não saiu. Nós na quarta-feira jogávamos em Curitiba pela Copa do Brasil. Copa do Brasil não... Era uma competição que tinha lá que nós íamos jogar lá. Ou era brasileiro ainda, acho que tinha caído e ia jogar. Até que o Cacalo foi me encontrar lá. E... aí eu disse, então vamos fazer o seguinte, vamos direto para Curitiba, não vamos a Porto Alegre. Porto Alegre está um horror chegar em Porto Alegre. Tanto que o Grêmio não veio para Porto Alegre quando ganhou a primeira vez para a segunda divisão. Ficamos no Hotel Nacional, treinamos no Rio de Janeiro, a gente treinava no campo do Botafogo em cima daquele shopping ali, te lembra? Tu chegou a pegar General Severiano ali. E aí viemos direto na terça-feira para Curitiba. Aí jogamos em Curitiba, ganhamos o jogo. Aí já pacificou um pouco, mas foi muito triste aquilo ali, né? E o Renato nos ajudou. A segunda do Renato, que uma vez, ele sempre passava no aeroporto, ele ia para minha sala. Um dia ele chega com uma menininha bem nova, assim, na sala. Ela entrou, sentaram no sofá na frente da minha mesa. Aí eu chamei ele lá fora. Disse, quem é? Tá com essa uma criança aí? Não, eu trouxe ela para conhecer a minha mãe, Dona Maria. O Renato tinha uma coisa boa, assim, ele é apaixonado pela mãe dele. Deu casa para Dona Maria. É uma coisa assim, como ele é com a filha hoje. Essa filha faz o que quer dele, né? Quando eu gosto dele, diz, ela toma conta da tua vida. Ela que está fazendo as redes sociais dele e está fazendo bem. Aí ele entrou, não, essa é a irmã daquela Oliveira, era Luma de Oliveira quando era guriazinha. Tá vendo? Não reconhecia ela não era artista ainda, não era. Aí depois que fiquei sabendo que é a Luma de Oliveira, que ele namorou anos a Luma de Oliveira. Levou para conhecer a mãe. Então, era uma coisa séria para a época, né? E o Renato ele ajudou muito, ele era uma pessoa sempre foi de bom coração. Acho que a última que ele fez foi quando ele passou no Grêmio e ajudou, tinha um repórter que foi fazer uma operação, precisava, o Jairo, né? E ele comprou todos os convites e distribuiu os convites. E não pediu para ninguém falar. Ele fazia isso sem dizer, olha, eu estou dando aqui, fotografa aí, não. Ele fazia. E sempre foi assim. E
Renato é uma figura. E em 2007, essa do Ouro Minas, eu acho que eu contei lá fora, que nós estávamos lá e nós pagamos para ele dar entrevista, né? Do DVD, o patrocinador queria. Digo, olha, acertei um X com ele, levei o dinheiro para ele, e aí ele sentou. E no final fizemos um bate-papo, eu e ele, que eu vou falar com o amigo Marcos Eizeric, da PFC Futebol Clube, ver se ele bota para mim, para botar na internet. Isso foi feito em 2007. Aí ele treinava o Vasco naquela época. Ele estava lá treinando o Vasco, e eu digo, olha, Renato, tu queres treinar o Grêmio? Ele disse, se quero, isso em 2007. Aí eu digo, Renato, tá escrito nas estrelas, tu vai treinar o Grêmio. 2010 eu volto pro futebol com o Duda Kreff. Caiu, na época, mudou vice-presidente, mudou isso. Quem assumiu lá, acho que foi o Guerra, esse que foi presidente depois. Nós mandamos o Guerra lá buscar ele, aí eu falei com ele, ó. O Duda queria que eu fosse junto, ele disse, não, o vice-presidente de futebol é que tem que... É a prova de fogo dele, vai lá contratar o Renato, que não é fácil, né? E ele foi, se deu bem, contratou o Renato veio, e a minha profecia que estava escrita nas estrelas, estava escrita nas estrelas, e ele foi um bom treinador pro Grêmio. Ajudou bastante, né? Ganhou bons títulos pro Grêmio. E ele é gremista. Agora mesmo eu vi uma entrevista dele no Romário, tem um canal. Isso. Foi muito boa. Se vocês puderem ver aquela entrevista dos dois, muito boa. Eles fazem assim, ó. Ele e o Romário jogaram numa partida do Grêmio, sabia? Claro. Lá no SBT. Em 95. Em Brasília, é. Isso. Ele deu o passe e o Jardel fez um gol. Isso. E estamos no hotel JK, em Brasília, e chegou todo mundo e disse, seu Verardi, o SBT disse que está mandando o Renato e o Romário. Os dois eram do Flamengo, né? Lógico, deu uma grana para os dois foram. Daqui a pouco chega 4 da tarde, o jogo era 7h30. Para um táxi lá, desce os dois. Seu Verardi, baixinho. Subiram, seu Verardi, o quarto de vocês é lá. Eu vi o Renato cochichar no ouvido do seu Verardi. Tudo bem. Tal, 7h30, eles subiram. Nós vamos descansar. Coincidentemente, chegou na época 2 Miss Brasil, assim, conhece as Miss Brasil? E eu olhei pro seu Renato, pro seu Verardi, e eu fiz. Aí eu já confirmou. Eu digo, então tá, estão de folga mesmo, aqui não é quem tá pagando é o SBT, eles estão aqui em Brasília, os dois são solteiros, não tem problema nenhum, né? Mas viveram bem, né? E se dão super bem os dois, né? Muito. E esse Romário jogou muito, né, também, né? Os Reis do Rio, né? Os Reis do Rio. Romário e Renato. Doutor César Pacheco, o tempo passou voando, vai ficar o convite para uma segunda vez que temos mais para contar. Muito obrigado pela participação conosco aqui na Rádio Guaíba. Eu vou te dizer uma coisa assim, ó. Eu estava até um pouco recluso em casa, eu sou convidado aí, tenho amigos que vão até ficar bravos quando ouviram o programa aqui, ó, que queriam que eu fosse no programa deles. São uns programas que são diários e eu tinha que ir 2 vezes, 3 vezes por semana. Não tenho condições de fazer isso, né? Hoje a minha vida, eu tenho os meus netos para cuidar, hoje eu estou fazendo outras coisas, né? E gosto do futebol também, gosto de ver futebol. Mas foi um prazer imenso aqui e ver que o pessoal que está aqui são pessoas que já trabalharam comigo e que eu considero bastante e que estão bem, né? Estão brilhando aí na sua profissão. E isso é bom. A gente fica feliz porque a gente sempre procurou ajudar a todos. Às vezes há algum probleminha ou outro, mas isso passa, né? Com o tempo, o futebol é uma coisa que dificilmente forma um inimigo, né? É verdade. E as coisas simples, passa a mão por cima e vai, porque o Grêmio só ganhou tudo isso porque o grupo era muito bom. E incluía, hoje eu vi, botaram no jornal que o Grêmio ia pagar bicho para todo mundo. Isso desde a minha época, desde a época do Cacalo, nós dávamos bicho
até para os porteiros. E que o presidente não gostava muito, mas a gente dava nem que fosse uma coisinha para lembrar que ele ganhou um bicho. Tá? E nós iniciando dando só para o departamento de futebol, e aí começou a briga dos caras lá do marketing. Mas como é que o marketing trabalhou bastante, não tem... Porque todo mundo acha que merece, né? Tá dentro do clube ali. Naquela época era 200 funcionários. Aí tu dava lá, não sei quantos, 3, 4 mil para um, 2 para outro, 3. E os jogadores faziam aquela caixa deles. Eles têm até hoje. O Renato foi o introdutor disso aí. Eles pegavam o dinheiro dos jogadores, o ratatá que eles chamam, né? Isso. E dividia com todos... O pessoal da cozinha, que trabalha muito, o pessoal que limpa chuteiras, o pessoal que cuida do CT. Então isso é uma coisa boa. Isso aí, tudo ajuda para a vitória. Pois é. Posse de bola, obrigado, Pfeiffer. Valeu, obrigado. Vai ficando por aqui. Posse de bola com oferecimento de Banrisul. Crédito consignado CLT é no Banrisul. Produção do Carlos Eduardo Torres, do Haroldo Santos. Mesa de áudio do Davidson Rosa, Guilherme Silveira, Luciano Vargas e o Guilherme Silveira na central de gravações. Coordenação de esportes do Rafael Pfeiffer, gerência de jornalismo e esporte do Rafael Sequim e a direção-geral de Claudinei Girotti. Mais uma vez, doutor César Pacheco, conselheiro jubilado do Grêmio, muito obrigado pela presença conosco. A gente volta semana que vem e no Spotify a qualquer momento. Esse foi o episódio 58 do Posse de Bola com o doutor César Pacheco e as histórias dos bastidores do Grêmio. Tchau!